E dando continuidade essa noite aos nossos vídeos, né? Nosso segundo vídeo, uma questão que seria uma questão, talvez uma questão mais filosófica, que eu vou abordar, trazer a vocês, né? De uma forma mais filosófica, seria qual o sentido da democracia? Qual o sentido, na verdade, qual o sentido da política? Há sempre um jargão, uma expressão que é muito oriunda aqui no Brasil, e todos vocês já perceberam, ou já viram na TV, ou já leram em algum jornal, ou alguma mídia, a criminalização da política. Mas qual o sentido da política, filosoficamente falando, né? E quando eu falo filosoficamente, eu vou citar aí a Grécia 2000, quase 2500 anos, né? 2300, propriamente dito. Com Aristóteles, não só como Aristóteles, mas como Platão. Platão e Aristóteles, né? A nossa duplinha aqui. E qual o sentido de política, né? A política vem de uma palavra que se usa bastante, politeia. Qual o sentido de politeia? Se alguém diz que a democracia, dentro de uma perspectiva política, não seria apenas um regime, mas uma proposta de sociedade, então qual o verdadeiro sentido da política, né? Não é criminalização. E como a gente pode conceber essa ideia de política, filosoficamente falando a vocês? Política nasce da palavra politeia, né? E politeia nada mais que a nobre ação em prol ao bem comum de todos. E nesse sentido você vai ver lá que Aristóteles colocava lá as formas de governo, puros, impuros, governo de governo de alguns e governo de todos, né? Todos seria a democracia, né? Alguns seria a aristocracia, que seria a ideia dos melhores, e de um que seria o monarca ou o rei, como você queira. E como que entre Platão e Aristóteles, eles acabam compartilhando essa ideia de política? É claro que, diferentemente de o Platão sendo um pouco discípulo de o Aristóteles sendo discípulo de Platão, e ele acabou se diferenciando do seu mestre, né? E para Aristóteles havia as formas puras, como eu acabei de citar, monarquia, aristocracia e democracia, né? Governo de um, governo de alguns e governo de todos, né? Que poderia também surgir essas formas impuras, que seria o quê? De uma democracia pode surgir uma demagogia, ou seja, que seria essa ideia? O anseio do povo, mas sem uma ordem, seria o anseio da massa ou do povo sem ter um objetivo comum. Desorganizado seria, né? Diferente da democracia, quando todos os objetivos conjuntos, né? Diferente da demagogia, que seria cada um por si, todo mundo querendo que seu próprio desejo, seus próprios anseios sejam feitos sem uma organização, né? E na aristocracia, que esse governo dos melhores poderia se tornar o governo dos poucos, uma oligarquia, né? E a partir do governo de um só, da monarquia, pode se tornar um governo impuro,
governo tirânico, déspota. E a grande diferença entre Platão e Aristóteles é que Aristóteles tinha em mente essas possibilidades de governo de alguns e de todos, né? E ao passo que o Aristóteles defende mais uma democracia como a melhor forma, ao passo que o Platão defende já uma monarquia e uma aristocracia. Platão tinha uma certa dificuldade com a democracia, porque se dizem que quando ele foi aluno de Sócrates, né, Sócrates foi acusado em Atenas dentro do que chamam os historiadores de uma decadência da própria democracia grega, né, que foi feito há tempos atrás com um sujeito chamado Péricles, né, um grande legislador grego, precursor da democracia grega. E qual o sentido de política? Se política não é um crime, né? Não, política em si não é um crime. A Hannah Arendt que política é o que dá entre os entes, entre eu e o meu próximo. É o que dá aqui, ali e acolá. Então, democracia tem a ver com as nossas ações, né? Mas a forma como alguns praticam essa política, né, ela se torna criminosa. Porque a partir do momento que ele usa dessa política, dessa forma política, para satisfazer os seus desejos, satisfazer as suas paixões, satisfazer os seus interesses, ou os interesses do seu grupo apenas, eles se tornam que um sujeito mal que usa da política de forma espúria, suja. Então a política em si não é um crime. O crime é a maneira como as pessoas acabam se utilizando dela. Não só em questão aqui no Brasil, mas de uma forma geral no mundo aí. Então a democracia nada mais que uma consequência da boa política. Se você for relacionar as duas questões, uma sempre está ligada à outra, né? Uma pode ser a boa consequência da outra, né? Dessa ação que nós chamamos de política, né? E essa seria a grande questão filosófica, né? Qual o sentido da política, né? Nada mais, no seu sentido mais epistemológico, seria aí a nobre ação para o bem coletivo, para a justiça, para o bem, etc. Então seria essa a grande questão filosófica aí da política. Qual o sentido de política se ele não é um crime? Então é uma ação que visa a melhor forma para se atingir o bem comum. Seria isso, pessoal.